Fala galera do YouTube aí, beleza com vocês? Galera, trazendo aqui mais um vídeo pro nosso canal da nossa série, pessoal, de simulação no CAD Sim. Então no vídeo anterior, pessoal, eu mostrei como tá fazendo uma partida direta utilizando os componentes 3D, ok? Hoje eu vou mostrar para vocês uma partida direta com reversão, ok? Então primeiramente eu vou mostrar para vocês como é que funciona no diagrama unifilar, pessoal. E no próximo vídeo eu trarei mostrando como a gente faz essa partida utilizando os componentes 3D, ok? Então, se vocês não viram o vídeo, pessoal, deram uma olhada aí no canal, tem vídeo aí no canal sobre partida direta no CAD Sim, beleza? Então, vamos partir aqui para a nossa montagem, pessoal. Vamos pegar aqui os componentes para a gente estar fazendo a montagem do nosso circuito, né? Pega aqui a alimentação trifásica, a gente está fazendo a montagem. Vamos precisar também do disjuntor de força trifásico, ok? Tá, a proteção do nosso circuito. Também vamos precisar, pessoal, de duas contactoras. Então, diferente da partida direta simples, né, que a gente utilizava só uma contactora, essa a gente vai ter que utilizar duas contactoras, ok? Justamente para fazer a inversão do sentido de rotação do motor. Então, vamos posicionar aqui essas duas de lado para a gente estar interligando elas. Beleza? Vamos pegar também uma proteção para o motor, né, o relé térmico. E vamos pegar o motor aqui já com o fechamento feito, pessoal. Esse aqui, ó. Que é esse primeiro aqui. Ele já está, seu fechamento já está feito, realizado. Então, ok, esses aí são os componentes que a gente vai precisar para estar montando. Essa é a parte de força. Vamos renomear aqui esses componentes. Chamar aqui de disjuntor DP, disjuntor de potência. Contactora, vou chamar essa de K1. Essa segunda vou chamar de K2. O relé térmico vou renomear para RT. E o motor, vamos chamar ele de M1. Ok? Então vamos fazer aqui as conexões, pessoal. Vamos utilizar logo aqui esse cabeamento trifásico, para a gente já puxar as três fases de uma vez só, ok? Assim a gente já ganha tempo fazer as ligações. Então aqui é só interligar, pessoal, nessa posição. Já deixei aqui na posição da gente estar só interligando, ok? Tem que ter cuidado nessas interligações, pessoal, porque se ficar um fora de contato, se não esteja contato no final, às vezes, você não chega até o final da linha, então na hora que simular, ele vai dar erro, ok? Não vai funcionar. Então tem que ficar atento às ligações, às conexões de ligação. Pegar o fio do aterramento aqui, ó, esse tracejado. E vamos fazer a interligação da contactora 2. Pessoal, para a gente inverter o sentido de rotação de um motor, precisamos inverter apenas duas fases desse motor, ok? Então, invertendo duas fases, a gente consegue inverter o sentido. Então, a primeira fase, vamos para cá, para essa última, ok? A do meio não vou mexer, vou deixar ela do meio mesmo. Então, essa não vai estar com inversão. E a terceira fase aqui, ó, vamos trazer para a primeira, ok? Então, desse jeito, vai estar invertido. Ó. Vamos pegar aqui na saída. Ela vai para a do meio, né, que não tem modificação. Essa do meio. Porém, essa primeira aqui, ó, ela vai para onde? Ela vai lá para a primeira linha, né? Ok? E a primeira linha lá vai para onde? Vai para cá, para essa terceira. Então, vamos pegar aqui.
Pronto, perceba que dessa maneira está invertida as duas fases, né? Duas fases laterais estão invertidas, ok? Então está montada a parte de força, vamos partir para o comando. Vamos pegar aqui uma alimentação simples. Vamos pegar também um disjuntor, pessoal, para proteger o comando, disjuntor simples também, ok? Proteção aqui do comando. Vamos precisar também de uma botoeira, né, de emergência para estar desligando. Então vamos aqui em botões. Vamos pegar essa aqui, botoeira de emergência do tipo cogumelo. Lembrando, pessoal, que botoeira de emergência, botoeira de desliga, tem que ser contato normalmente fechado, ok? Tem que ser contato normalmente fechado. Ok? Então também vamos precisar de um contato para o relé térmico, né? Temos aqui o relé térmico para ele ser acionado. Também tem que ser um contato normalmente fechado, visto que ele tem que acionar quando houver algum problema na rede que vá causar problema no motor, então ele precisa ser acionado, né? Desligar antes para não atingir o motor. Então tem que ser um contato também normalmente fechado. Então vamos aqui em contato, ó. Contato normalmente fechado para o relé térmico. E vamos pegar da botoeira de desliga, né? Vamos aqui em botões. Contato também normalmente fechado, só que essa aqui não é do tipo cogumelo, ok? Botoeira de desliga normal. Mas tem que ser contato normalmente fechado. Ok. Vamos precisar de quê, pessoal? De mais duas botoeiras, né? Duas botoeiras agora de liga. Uma vai ligar num sentido e a outra em outro sentido, ok? Para inverter o sentido da rotação do motor. Então vão ser duas botoeiras normalmente abertas. As botoeiras de liga. Então vou posicionar aqui, ó. Vou posicionar essa outra aqui, dar um espaço, porque em paralelo a essas botoeiras, vamos ter os contatos auxiliares de K1 e K2, ok? Então vamos pegar aqui o contato de K1 e K2, vai ser contato aberto. Vamos posicionar aqui o contato de K1 e aqui eu vou posicionar o contato de K2, ok? Vamos pegar aqui a bobina, né? Bobina de K1 e a bobina de K2. Aqui é a bobina de K1. Mais um espaço aqui e a bobina de K2. Deixa eu só levar mais aqui um pouco, pessoal, para conseguir visualizar. Beleza. Vamos utilizar também duas lâmpadas para a gente estar indicando quando estiver funcionando no sentido horário e quando estiver funcionando no sentido anti-horário, né? Quando inverter a rotação, ok? Então vamos botar essas duas lâmpadas em paralelo às bobinas. Ok. E também, pessoal, vamos precisar de dois contatos normalmente fechados para a gente fazer o intertravamento, ok? Então esse intertravamento ele vai funcionar como sistema de proteção para caso alguém venha pressionar B1 e B2 ao mesmo tempo, que é as duas botoeiras junto. Ou se você pressionar B1 e depois vai pressionar B2 quando o B1 está ligado, ok? Então para que não haja entre em curto essas ligações tem que ter um intertravamento, ok? Para quando uma estiver funcionando a outra não conseguir ser acionada. Então os componentes são esses aqui, pessoal. Vamos fazer as interligações aqui, ó. Caso aqui eu estou utilizando 220, pessoal, então eu vou utilizar fase neutra, ok? Então eu vou interligar aqui com as fases, com a fase, e no final do circuito lá eu vou fechar com o neutro, ok? Se você estiver utilizando duas fases, vocês fazem esse fechamento com uma fase e termina com a outra fase lá no A2 das contactoras, ok? Nas bobinas contactoras. Como eu estou utilizando aqui fase neutra, eu vou finalizar com o neutro.
Então estou interligando aqui, pessoal, seguindo a sequência, ó, só interligando, posição. Já deixei posicionado para a gente já fazer essa interligação, ok? Vou fechar aqui os contatos de selo de K1, ó. Beleza, fechei o contato de selo de K1. Daqui do 13, eu vou para o 13 dessa botoeira B2, que também vai estar interligada com o 13 de K2, ok? Ainda vou renomear os componentes, pessoal, era para me ter renomeado primeiro, mas vamos continuar aqui a ligação, acabar de renomear. Interessante é a gente renomear logo antes de fazer as ligações, ok? Para a gente saber o que é que a gente está fazendo. Mas como eu já comecei aqui a ligação, vamos terminar. Acabar de renomear os componentes. Então estou pegando agora aqui em paralelo as lâmpadas, saindo do contato de A1 e K2 e do contato de A1 e K1 está indo para X1 e X1 das lâmpadas, ok? Então vamos renomear aqui os componentes. Aqui vai ser o disjuntor de comando, né? Eu chamar de DC. A botoeira de emergência, pessoal, vou chamar de ME. É M, na verdade, é M. Essa botoeira é um contato normalmente fechado, geralmente fisicamente ele vem como 1 e 2. Então vamos renomear aqui para 1 e 2. Contato relé térmico. Aí eu tenho que renomear para a mesma maneira, pessoal, mesma nomenclatura do relé térmico, RT, ok? Para entender. Esse contato geralmente ele é o 95, 96, que vem fisicamente. Então vamos renomear aqui para 95 e 96. Aqui vai ser a botoeira de desliga, vou chamar de B0. Contato também é normalmente fechado. Então geralmente é 1 e 2 que ela vem. 1 e 2. E aqui temos B1, pessoal, que vai ser a primeira botoeira de ligar. Ele num sentido, né? É um contato normalmente aberto, então chamar de B1. E esse contato normalmente aberto ele vem como 3, 4 na botoeira. Então vamos renomear aqui para 3, 4, beleza? Contato auxiliar de K1, então vamos renomear para K1. K1. Geralmente esse contato é o 13, 14 mesmo. Então vamos deixar dessa maneira como está. A nossa segunda botoeira vai ser a botoeira B2. Contato normalmente aberto é o 3 e o 4. Então vamos renomear aqui para 3 e 4, beleza? Deixa eu só apagar esse 1 aqui e apagar esse 1 aqui, ok? 3 e 4. E o contato de K2, né? Contato auxiliar de K2. K2. Esse contato é o 13, 14 também. Aqui é a bobina de K1. Vamos renomear aqui, vai ser a bobina de K1, essa primeira. E aqui vai ser a bobina de K2. K2, ok? Vamos renomear aqui a lâmpada também, né? Pra gente deixar renomeado tudo. Lâmpada 1. Lâmpada 2. Aqui, pessoal, a gente tem que finalizar embaixo para encerrar o circuito, né? Para a gente fechar o circuito. Então, como eu estou utilizando o neutro, eu vou fechar aqui com o neutro. Se você estiver utilizando a outra fase, é nesse momento que vocês vão utilizar a outra fase, ok? Então, como eu estou utilizando o neutro, vou finalizar meu circuito com o neutro. Vou aqui em conexão, cor azul, pessoal, do neutro, ok? Então, o cabo, a alimentação dele é o azul. Então, vou pegar aqui do A2 de K1, vou levar para o neutro. E aí eu faço as interligações aqui, ó, tudo para o neutro. Todo mundo aqui vai para o neutro, ok? Para poder fechar o circuito.
Ok. E aí, pessoal, esse contato aqui de intertravamento, como é que vai funcionar? Quando eu pressionar B1 vai estar acionado, eu não posso, K2 não pode estar acionado também, tá ok? Então, quando eu pressionar B1 tem que funcionar, mas K2 não pode entrar. Então, para que K2 não entre, eu tenho que ter aqui no contato de K1, um contato de K2, tá ok? Então, aqui vai ser o contato de K2, ó. K2. E esse contato geralmente é o 21 e o 22, que vem fisicamente no componente, beleza? Então vamos renomear aqui para 21 e 22. Da mesma maneira, pessoal, agora em K2, se eu quero que K1 não entre quando K2 estiver funcionando, eu tenho que ter aqui em K2 um contato de K1, ok? Pode ser meio confuso, pessoal, mas quando estiver funcionando vocês vão ver na prática. K1, né? Que tem que ter um contato de K1, ok? Na simulação vocês vão entender esse funcionamento de intertravamento. 21, também é 21 e 22, contato normalmente fechado. Beleza. Deixa eu ver aqui, tem dois componentes aqui. Deixa eu só ver aqui, pessoal, parece que tem dois componentes, tá um sobre o cima do outro. Deixa eu só aqui. Ah, tem dois, tava com dois componentes, galera, ó. Deixa eu eliminar isso aqui, ó. Vamos deixar só esse aqui. Aqui vai ser o contato de K1. É o 21 e 22. Então, dessa maneira, pessoal, está intertravado aqui, ó. No contato de K2, acho que também tem dois, deixa eu ver aqui. No contato de K2, eu tenho um contato de K1. E lá no contato de K1, eu tenho um contato de K2. Então, está intertravado, ok? Não tem como estar habilitando os dois ao mesmo tempo. Então, vamos aqui simular, para a gente ver o funcionamento. Vamos habilitar aqui os disjuntores de força e de comando, ok? Aí percebo que a alimentação já chegou até esse ponto, pessoal, né? Então chegou até as contactoras de K1 e de K2. Então no próprio momento que a gente for acionar, fechar o circuito, a alimentação vai fluir por esse circuito, né? Pelo contato de K1 e o contato de K2, ok? Então vamos pressionar aqui B1. Então pressionei B1, ó, fechou o contato de K1, acionou a bobina de K1. E aí perceba, pessoal, que o contato que a gente colocou de K1 lá em K2 está aberto. Então dessa maneira não tem como a energia passar por esse ponto aqui, ó, porque o circuito está aberto, ok? Então mesmo que eu pressione, ó, B2, o que acontece? Não passa energia, porque está aberto K1, ok? Então dessa maneira não tem como eu pressionar B1 e B2, não vai funcionar. Vai funcionar apenas o B1 que já está acionado, ok? Então se eu pressionar B2, não vai acontecer nada. Mas por causa desse intertravamento, beleza? Então tem que ter esse intertravamento, pessoal, que é uma questão de segurança, porque se entrar o 2 vai dar um curto-circuito. Vamos desabilitar aqui, ó. Apertei B0. E aí, galera, percebe que quando eu apertei B0, ele desligou e voltou novamente. É um bug que tem desse sistema, pessoal, do CAD Sim, ok? Se vocês, o que é que vocês têm que fazer para evitar isso aí, ó? Vocês simplesmente eliminam esse componente, ó. Se você estiver fazendo essa simulação e ocorrer isso, não é toda vez, pessoal, às vezes acontece isso. Ó, vocês vão de novo, componente, pegar aqui o botão, né? Caso era um botão normalmente fechado, de desligar. E aí vocês trazem novamente para cá, ó. Vocês colocam no mesmo canto, ok? Pode renomear novamente, chamar de B0.
o contato é o 1 e o 2, né? Contato normalmente fechado. E agora vamos aqui em conexão, vamos fechar ele, fazer a interligação aqui, ó. Pega aqui o fase. É um bug, pessoal, desse sistema do CAD Sim que ocorre isso. Não sei porquê. Ó, vou simular novamente. Vamos fechar aqui disjuntor de força. Vamos fechar o disjuntor de comando, ok? Vamos pressionar B1. B1 habilitou, motor girando no sentido horário, ok? Vamos pressionar agora B0, ó. Perceba que ele desabilitou e não habilitou mais, né? Está funcionando de maneira correta. Então, ele tem essa problemática aí, pessoal, na simulação, ok? Mas só é vocês, depois que simular, substituir o componente que vai funcionar normalmente, beleza? Então, não vai ter erro aí. Só fazer esse procedimento. Vamos acionar agora B2, para o motor girar no sentido anti-horário, né? Tá aí, ó, motor girando no sentido anti-horário, ok? Então, vocês estão vendo aí o sistema funcionando de maneira correta, né? E fazendo a inversão. Vamos pressionar aqui a boteira de emergência. Pressionei a boteira de emergência, pessoal. O circuito desligou, ok? Então, tá vendo aí que está desligado todo o circuito quando eu pressionei a boteira de emergência. Então, está funcionando de maneira correta, conforme nós havíamos previsto, beleza? Então, se vocês tiverem essa problemática aí, pessoal, é só fazer essa substituição que vai funcionar corretamente, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido como é que funciona essa parte de inversão do motor trifásico, ok? Peço que vocês deixem aí o like e se inscrevam no canal. Valeu, pessoal, fique com Deus, até a próxima.